Na hora de governar, a história foi mesmo outra. Em primeiro lugar, o presidente já não tinha mais o apoio da maioria dos deputados no Congresso para aprovar suas propostas. Os maiores partidos, o PSD e o PTB, tinham passado para a oposição. Ao mesmo tempo, algumas atitudes tomadas por Jânio Quadros contribuíram para desgastar ainda mais o governo junto aos parlamentares oposicionistas. Cumprindo a promessa de fazer uma devassa na administração pública, Jânio instalou dezenas de inquéritos administrativos que atingiram justamente aqueles setores da administração que serviam de base política para o PSD e o PTB. Jânio fez mais, conseguiu brigar também com a UDN, partido que havia contribuído para a sua eleição e que esperava finalmente chegar ao poder. O presidente não consultava a liderança dos partidos para nada. Assim, a UDN se via na delicada posição de ter de apoiar um governo do qual não fazia parte. Bom, o que aconteceu foi que algumas lideranças, como Carlos Lacerda, passaram decididamente para a oposição. E isso é uma informação que faz a gente lembrar de uma coisa importante. O relacionamento de Jânio com a UDN e com outros partidos políticos é revelador de uma outra característica do seu governo: o forte personalismo. O presidente governava aparentemente acima dos partidos, da burocracia estatal e dos grupos sociais organizados. Jânio acreditava que sua autoridade vinha exclusivamente dele e do poder que lhe fora dado pelo voto popular. Além disso, a política externa do governo Jânio Quadros também criou problemas para ele. Você se lembra que ele se aproximou dos países socialistas? Pois é. Os setores conservadores, tanto civis como militares, que formavam justamente a base de sustentação política do governo, começaram a desconfiar dessa política externa de Jânio Quadros. Eles achavam que o presidente estava se aproximando muito dos países comunistas. Nem mesmo a política econômica de Jânio conseguiu apoio. Os salários foram congelados, enquanto a inflação e o custo de vida continuavam subindo. Menos de um ano após o início do mandato, o presidente se deparava com um quadro de crescente oposição e isolamento político. Foi o que, afinal, o levou ao gesto da renúncia. Em carta dirigida ao povo brasileiro, Jânio atribuía as dificuldades enfrentadas por seu governo à ação de forças ocultas, mas não esclarecia exatamente a que ou a quem estava se referindo. Eu tenho aqui alguns trechos da carta do presidente Jânio Quadros no ato da sua renúncia. Fui vencido pela reação e assim deixo o governo. Sinto-me, porém, esmagado. Forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam e me infamam, até com a desculpa da colaboração. Se permanecesse, não manteria a confiança e a tranquilidade, ora quebradas, indispensáveis ao exercício da minha autoridade. A mim não falta a coragem da renúncia. Como é que a gente explica essa história? Bem, alguns estudiosos acham que os objetivos não declarados de Jânio eram bem mais ambiciosos. Jânio contava que o seu pedido de renúncia seria negado pelo Congresso e assim ele voltaria nos braços do povo, reassumindo a presidência com poderes muito maiores e com o apoio das massas populares e dos militares. Jânio avaliava que haveria um veto militar à posse do vice-presidente João Goulart. E nisso ele até que estava certo. Mas o que aconteceu foi que o Congresso aceitou sem problemas a renúncia de Jânio. E como o vice-presidente estava viajando em missão comercial na China, quem tomou posse foi o presidente do Congresso. Nas ruas, a população ficou perplexa com a renúncia, mas ninguém esboçou nenhuma reação ao gesto do presidente. Poucos dias depois, os ministros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica divulgaram um manifesto em que vetavam a posse do vice-presidente, que, como a gente sabe, nem estava no Brasil naquele momento. Por trás do veto dos militares estavam as desconfianças que eles tinham em relação a João Goulart, conhecido. A vida política do vice-presidente estava associada ao getulismo e ao sindicalismo do PTB. Existia o medo de que Jango transformasse o Brasil numa república sindicalista, nos moldes do que Perón já havia feito na Argentina. Apesar de ser um grande proprietário de terras e de defender a propriedade privada e um capitalismo humano e patriótico, como ele dizia, Jango era acusado pelos setores mais conservadores de ter tendências comunistas. Criou-se então um impasse. Por alguns dias, o país ficou dividido em duas correntes opostas. De um lado, ficaram os que achavam que se deveria obedecer à Constituição e deixar que Jango assumisse o governo. Nesse campo estavam os sindicatos de trabalhadores, as organizações de estudantes, algumas entidades de empresários e uma série de políticos de centro-esquerda. Do outro lado, estavam os que se colocavam contra a posse de Jango e defendiam a realização de novas eleições presidenciais. O Congresso se reuniu
e aprovou uma solução de conciliação entre as duas correntes. A solução foi a seguinte: foi votada uma emenda constitucional que alterou a Constituição para instituir no Brasil o sistema parlamentarista. E com isso foi aceita a posse de João Goulart. Bom, desse jeito chega ao fim a nossa teleaula de hoje. Agora você fica com a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que apesar da euforia do desenvolvimentismo, a herança do governo JK também teve seu lado negativo. Você viu também que Jânio Quadros, apesar do apoio popular, não conseguiu cumprir as promessas de campanha e que a sua renúncia acabou colocando o país numa crise política. Finalmente, você viu que a solução encontrada para sair da crise foi a adoção do parlamentarismo. Você já deve estar se perguntando quais foram as mudanças introduzidas pelo parlamentarismo e por que essas mudanças permitiram superar o veto à posse de João Goulart. Calma, na próxima teleaula você vai entender tudo isso. Até lá!